eu não integrei a primeira diretoria, né, mas eu estava lá na fundação do sindicato. Fui um dos primeiros filiados também daquela primeira leva de filiados do sindicato, né? E a gente estava num período de redemocratização. Estávamos saindo de uma ditadura e abrindo um período democrático. Então as pessoas estavam muito afim de participar, de fato, de ter sua voz ouvida. E nesse sentido, a criação da APTAFURG veio bem a calhar, né? E a APTAFURG nasceu uma associação, tá, lá na década de 80. E nós percebemos que havia um tratamento diferenciado, muito intenso, assim, que distinguia, né, quem era professor de quem não era professor. A gente avaliou que aquilo não podia continuar sem que a gente buscasse garantir um espaço, né, justo para nós, técnicos e técnicas em educação. Antes era só associação classista, depois passou a ser associação classista, APTAFURG sindicato. Uma mudança que foi extremamente positiva, porque nos inseriu em conjunto com um conjunto de outras instituições, um conjunto de outras organizações de trabalhadores na luta por uma condição de vida melhor. Não só para nós enquanto categoria, não só para nós enquanto trabalhadores da FURG, mas como pertencentes efetivamente a uma classe social, né? A classe dos trabalhadores. A gente estava saindo do período da ditadura militar, né? Então, a universidade nasceu a partir daquele momento. Então, tem toda uma complexidade histórica, né, nesse fazer, né, nessa construção. Quando se deu a primeira eleição, nós já tínhamos a compreensão de que o nosso movimento não podia se restringir ao âmbito da universidade, né? Porque a gente tem essa compreensão, e temos até hoje, né, de que a gente faz parte de um contexto onde a gente, em algumas situações, a gente tem privilégios, no sentido da organização sindical, comparado a outros sindicatos da iniciativa privada. O que era a APTAFURG? Queria ver a cara da APTAFURG, aí é uma assembleia da APTAFURG. E nós estamos falando de uma assembleia que facilmente botava 200, 300, e eu vi várias vezes botar 500 pessoas. Isso não é uma brincadeira, isso não é uma coisa fácil. Nós estávamos numa ascensão, né, pós-ditadura, fundação do Partido dos Trabalhadores, fundação do Movimento Sem Terra e fundação da Central Única dos Trabalhadores, que crescia extraordinariamente a cada dia, é um troço maluco. E a APTAFURG refletia isso. As assembleias eram... E as assembleias, elas mostravam o perfil da classe trabalhadora. Solidariedade sempre pautou a nossa luta sindical aqui. E as correntes que se integraram aqui sempre defenderam essa característica da solidariedade, que eu acho que é uma das principais. Solidariedade não só intramuros da universidade, mas também para fora dos muros da universidade, solidariedade entre os trabalhadores, né, e trabalhadoras, porque isso é o que traz a melhor condição de vida para trabalhadores e trabalhadoras, e que vai nos proporcionar um futuro como a gente defende. O sindicato, para mim, foi esse espaço em que, nos momentos em que eu me senti mais acuada no mundo do trabalho, assim, que eu me senti afetada, oprimida, foi o sindicato o espaço que me deu acolhida, que me deu escuta, que me oportunizou significar aquilo que eu estava sofrendo e entender que eu podia fazer um enfrentamento disso, que eu podia resistir, porque eu não estava sozinha. Não há possibilidade de compreender, né, a luta das trabalhadoras e dos trabalhadores no Brasil e no mundo se não for dentro de um contexto da luta sindical. O sindicato é, sim, uma grande congregação, uma grande ferramenta de luta, né, construída por todas e todos nós, e essencial, é impossível não se pensar, né, no sindicato como um grande lugar de fala, um grande representante das nossas lutas individuais e coletivas. Meu caminho é o caminho do sindicato, é o caminho da APTAFURG. Depois que eu me aproximo e sou incorporado neste movimento, que vamos chamar aqui o movimento dos técnicos, o movimento da APTAFURG, incorporei ao sindicalismo revolucionário, o sindicalismo transformador.
marcante foi assim o fato da gente conseguir participar da escolha da reitoria, né, das reitorias, coisa que não estava previsto, a gente conseguiu por causa da nossa luta. Né? Nós não conseguíamos participar de conselho algum, a gente conseguiu fazendo isso, participando da caminhada, construindo. Um desses momentos foi, sem dúvida, o processo de construção do novo estatuto da universidade, né? Um momento fantástico de debate sobre a universidade, sobre como é que pensava a universidade, que estrutura a universidade tinha que ter, quais os elementos que poderiam ser colocados ali para democratizar mais a construção da administração da universidade, os acessos. Foi fantástico, foi fantástico. A gente teve um papel muito forte, muito intenso no combate à EBSER na época. Foi um período assim muito desgastante, em que a gente apontava o risco, assim, um risco muito sério de que a universidade estivesse cedendo, né, a gestão do hospital universitário para um sistema, né, de gestão que a gente sabia que ia trazer problemas tanto na questão, né, de como o serviço ia ser oferecido, né, mas também em relação às relações de trabalho, né. Eu achei um dos momentos, né, importante foi aquela greve grande que nós fizemos também em relação ao hospital, que aí nós começamos, aí eu comecei a conhecer minha parte culinária, que eu comecei a fazer comida para o pessoal começou a gostar. E aquilo foi muito marcante, porque a gente ajudei a fazer junto com o Nilson, junto com o Jorginho, nós fizemos uma tenda bem na frente ali do hospital, acho que todo mundo lembra disso, e nós fazíamos o café da manhã, fazíamos o almoço, e de vez em quando um lanche também, juntamente com a janta, né? Então aquilo ali nos uniu bastante, era uma turma muito unida, né? Nós tínhamos já a compreensão de que haveria efetivamente uma divisão da categoria, né? Tentamos de todas as formas que ele não se instalasse, fomos vencidos e fizemos o quê? Negociamos com a direção da EBSER. Aprovação da carreira. Aprovação do PCC-TAG. Foi aprovado em 2005, janeiro de 2005. É marcante. Porque antes nós não tínhamos um plano de carreira, nós tínhamos tabelas remuneratórias. Nós construímos ao longo de 10, 15 anos, talvez até 20 anos, um debate interno na categoria, que nós produzimos um projeto que virou depois projeto de lei, está até hoje no parlamento, engavetado, evidente, um projeto de lei pensando uma universidade para o trabalho e não mais para o capital. Uma universidade que pensasse a sua produção, a produção de ciência e tecnologia, a partir dos interesses da classe trabalhadora e não do capital. Então isso é marcante. O outro momento, eu acho que foi muito fundamental, foi quando houve o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, né? E a Aptafurg foi um dos sindicatos aqui dentro do contexto de Rio Grande, que teve uma atuação muito pioneira, muito vanguardista, assim, e de muita entrega no trabalho junto com a Frente Brasil Popular, né? Nós fizemos um trabalho assim de articulação com outros sindicatos, de denúncia do golpe, né, e de fortalecimento assim dos espaços de resistência que a gente conseguia articular, né? Nós fizemos também uma cozinha também bem na frente da reitoria, que eu acho que o pessoal lembra também. Aí um dia o reitor estava, a reitora, né? Não, o reitor era o Cozan. Ele estava meio indignado com a gente. Nós então inventamos de fazer uma comida que não ia chamar muita atenção. Aí eu fui nos conhecidos meus que são pescadores, né? Aí nós fizemos tainha frita. Aí vocês imaginam ele numa reunião lá em cima, né? Desceu de cima. Não acredito que vocês não estão fazendo peixe frito, o fedor está lá em cima. Aí, no final das contas, ele deu uma risada e ainda comeu uma posta de tainha. Isso eu me lembro muito bem. A
a gente acabou chegando num espaço que para nós é muito importante, que é o da rádio da universidade, e nos abrir espaço para o Paralelo 30, né? Aonde, dentro dessa nossa visão de que a gente não podia e não devia ficar restrito à questão da nossa categoria, a gente sempre primou e se fortaleceu junto com os demais sindicatos de outras classes de trabalhadores e com os movimentos sindicais e movimentos sociais. Da oportunidade da gente realizar, né, dentro de um espaço institucional, né, no Paralelo 30, no programa, desenvolver pela primeira vez o primeiro programa de rádio para discutir as temáticas da população LGBTQIAPN+, né? Foi uma experiência que começou muito pequena e muito singela, mas que para mim foi muito, muito enriquecedora, assim, muito representativa. Por conta disso, o outro momento muito importante foi participar do primeiro seminário LGBT da FASUBRA, em Brasília. De muita batalha, né? Mesmo que essa batalha fosse um tanto quanto mais simbólica e de enfrentamento à violência à população LGBTQIAPN+. Eu acho que é preciso registrar a importância dessa luta e dessa caminhada, né? 40 anos desse sindicato, né? Quantas pessoas passaram por aqui, muitos infelizmente já não estão mais conosco, né? Que deixaram a sua marca positiva. Muito, muito importante a gente registrar esse aniversário, né? Parabéns para quem está aqui fazendo a coordenação, fazendo né? Levando essa luta adiante. São 40 anos de história, né, de luta dessa organização que eu muito me orgulho de fazer parte e ter ajudado a construir. 40 anos dessa luta não é pouco. Vivi esses 40 anos aqui e sei que a Aptafurg lutou muito, né? Então merece muito, muito parabéns. Eu tive essa sorte de encontrar por esse caminho muita gente mesmo que marcou a minha perspectiva de vida, a minha perspectiva de mudança, etc. Tal, que até hoje eu levo. Então, essa nossa caminhada, né, do meu ponto de vista, reacende a necessidade, né, de que quem está chegando novo, se some nessa luta para que ela não se extinga. Que, olha, só se unindo, mesmo assim já é difícil, mas se não se unir, se não criar um sindicato forte, né, não adianta. É muito difícil, porque o sistema é muito forte. Só posso deixar o meu grande e fraterno abraço, né, para todos e todas que já passaram, e que estão e estarão na direção, né, nos anos futuros, e para todos os trabalhadores e trabalhadoras desta universidade, né, da nossa FURG, que construíram também, de uma forma ou outra, esse sindicato. Um grande abraço para todos nós e vamos em frente, que a luta é grande, mas venceremos. Solidariedade. Essa é a palavra, né? A luta por conta da solidariedade entre os trabalhadores e trabalhadoras. Queria mandar o meu abraço solidário, meu parabéns para a Aptafurg Sindicato pelos 40 anos de luta. Me sinto tão pertencente como em 2010, me sinto tão representado como sempre foi, né? E agradecer, né, por esse espaço, por esse lugar. Muitas lembranças boas, né, dessa caminhada. Eu digo sempre que é uma luta que ela não se encerra, ela é permanente, né? Construímos muitas amizades, muita camaradagem. Desejo que a Aptafurg, né, esteja sempre assim como está, fazendo mais do que a sua parte.